Boa tarde a todos. A título de esclarecimento, a audiência pública é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas em encontrar soluções para os problemas em questão. Em geral, realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos, entidade interessada. O objetivo de uma audiência pública é instruir matéria legislativa, bem como tratar de assunto de interesse público relevante. Declaro aberta esta audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, para debatermos sobre o projeto de lei número 5332, estima a receita e fixa a despesa do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências. Neste ano, a Câmara Municipal dividirá as discussões do orçamento municipal para 2023 em diversas audiências públicas, diferente do que aconteceu nos anos anteriores. Semanalmente, a população poderá debater junto com representantes do Legislativo e do Executivo as prioridades e demandas de investimento para mais pastas municipais. Todos os encontros contarão com a transmissão ao vivo da TV Câmara. Estamos abrindo hoje os debates sobre o orçamento da Secretaria da Comunicação. Quero dizer que nós íamos termos também da Secretaria de Educação, de Ciência e Tecnologia, mas devido ao falecimento da tia do secretário Cício, nosso sentimento ao secretário, a toda a família, e nós não vamos termos, aí nós vamos passar ela para frente. Então hoje teremos apenas, falaremos sobre a pasta da comunicação. Esclareceu-se o senhor prefeito na justificativa do projeto que na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas constitucionais a respeito da matéria, e ainda da Lei Complementar Federal número 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal número 4.320 de 1964, que dispõe sobre as normas gerais e elaboração dos orçamentos, observando mais as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. Conforme determina o artigo 165 da Carta Magna, o orçamento das entidades da administração direta e indireta está inserido no contexto do orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência dos princípios e unidade orçamentária. O conteúdo do presente projeto, todo fundamentado em dados objetivos e parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e viabilizar economicamente o município. O que consta, senhores. A palavra está aberta. Passarei para o secretário de Comunicação, João. Boa tarde, presidente Lisandro. Boa tarde, nobres João. vereadores. Antes de entrar nos números do orçamento propriamente dito, eu trouxe alguns dados aqui que eu considero relevante, né, para mostrar como o trabalho da comunicação tem sido importante, né, para a administração como um todo. Hoje, a principal atribuição da Secretaria de Comunicação, né, para além da divulgação de informações, né, tudo que acontece dentro, né, da administração em si, a gente também faz contato com a imprensa, produz artes, vídeos, tudo o que é importante apresentar para a população, né? Então eu trouxe alguns números em relação às redes sociais para mostrar como esse trabalho tem alcançado de uma maneira geral a população. O Marcelo, o prefeito Marcelo, né? Ele tem um combinado com cada secretário dentro da administração. E com a comunicação não é diferente, né? Então assim, o que ele exige da gente, o que ele pede da gente, né? Para que a informação ela chegue de uma maneira correta a todo mundo e de uma maneira abrangente, né? Então, assim, dados em relação à saúde, obras, meio ambiente. Então, a gente tem que propagar essa informação para que ela chegue da maneira que deve chegar a toda a população. E hoje o nosso principal meio de comunicação, vamos dizer assim, são as redes sociais, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem acesso à rede. Então, assim, eu trouxe esses números para contextualizar como que esse trabalho tem tido um alcance bastante positivo. Então, vamos lá. Esse é o Instagram da Prefeitura, né? São os dados relativos a como tem sido o alcance do período que a gente pegou até agora.
Quando a gente pegou o perfil do município, aí não mostra o número de seguidores no início, né? Mas eu acho que estava na casa dos 10 mil, se eu não me engano, 10, 11 mil. Hoje nós estamos com quase 19,6,5. Teve uma variação aí de um aumento de mais de 1,1% aí em relação ao número de seguidores. E o alcance aqui, que são os dados que mais interessam a gente, né? Dentro das redes sociais, essa métrica é importante para a gente saber como que essa informação tem sido espalhada. O alcance é o número de acessos, né, que chega até as pessoas, e as impressões são a relação de como essa pessoa interage com as publicações. Quando a gente pegou no período anterior, que é de 2020, esse alcance era de 282 mil. Hoje ele está em quase 3,9 milhões, né? É um aumento aí de mais de 1000%, praticamente, né? As impressões, a gente pegou com um pouco mais de 500 mil, né? E hoje está com mais de 20 milhões de impressões, que é a forma como essa publicação aparece para a população. O que isso significa? Que as pessoas estão tendo acesso a tudo que a administração tem feito, né? Em relação a obras, em relação à saúde, meio ambiente, ação social, enfim. O trabalho da prefeitura como um todo. Aí, passando para cá, eu acho que é um dado interessante também, que mostra que do público, né, alcançado, as mulheres são as que mais acessam, né, as informações via prefeitura, né? 57,19%. 29% os homens e 13% desconhecido aí, não identificou. Aqui é o público alcançado, né? A gente tem as cidades que acessam o Instagram da prefeitura. Então, além de Paraíso, as cidades do estado de São Paulo são bem presentes aqui dentro das redes sociais da prefeitura. Ribeirão, São Paulo, Franca. E na região a gente tem Passos e Monte Santo de Minas, que são os maiores números de acessos hoje no perfil. Passando aqui para o Facebook. A gente pegou o Facebook com um pouco mais de 19 mil seguidores. Hoje a gente está com 27.263, né? Esse alcance também da página era cerca de 598 mil e hoje já está com mais de 10 milhões de alcance, né? Ou seja, a informação ela tá abrangendo uma boa parte aí da população como um todo, né? As impressões também, a gente pegou com um pouco mais de 1 milhão. Hoje está com 35 milhões o alcance total, né? João, só um minutinho. Aquele 490 mil, quando vocês pegaram, e depois foi para 3 milhões e 900, com um aumento de 1000%, o que era mesmo? Eu me confundi, eu achei que fosse seguidores. Então, é o quê? Aqui, Cidinha. Isso, não enxerguei aqui. Aqui são as visualizações, do perfil. Tá. O perfil do Instagram. Esse dado aqui é o do Instagram. Nesse período anterior, ele era de 28 mil. Hoje ele está com 405 mil visualizações do perfil em si, que é quando a pessoa entra no perfil da prefeitura. Tá. Esses números aqui é em relação ao engajamento com as publicações. Então, às vezes, a pessoa acessa ou manda para um parente, visualiza nos stories. Passando aqui para o Facebook, né? Falei a questão das curtidas, o alcance da página, né, que era um pouco mais de 500 mil, hoje a gente está com 10 milhões de alcance. As impressões que eram 1 milhão, 199 mil, 131, hoje está com mais de 35 milhões. E o engajamento, né, com a página, que a gente pegou uns 73 mil e hoje está com 1,5 milhões, né, de engajamento. Esse percentual aqui, 14,7%, o normal dele é 5%. Então, ele mostra como que o perfil do município está sendo bem acessado, né? Como as pessoas estão buscando as redes sociais da prefeitura para se manter informado, né? Porque, além dessa relação de divulgar informações, a gente tem essa interação com a população como um todo, né? A gente vai atrás da informação, responde.
as pessoas têm dúvida, elas entram lá no inbox, a gente transmite para quem tem que transmitir. Se é uma dúvida em relação à saúde, a gente vai atrás da saúde para saber o que está acontecendo, se ela está enfrentando algum problema. A questão também é, né, não tem só dúvidas, não. Muitas pessoas entram também para elogiar, né? A gente tem visto nas redes sociais, né, o pessoal, reclamações pontuais de unidade de saúde, né? A gente tem feito umas lives recentes, né? O Marcelo tem interagido com a população e lá o pessoal aproveita também para elogiar as unidades de saúde, mostrar como que o atendimento está sendo bacana também, né? Claro que tem problemas, né? Mas são coisas muito pontuais que a gente busca resolver para dar esse feedback para a população, né? A gente tenta não deixar sem resposta de maneira alguma. Aqui são as cidades que acessam, né, o Facebook da prefeitura, né? Aqui, em relação do alcance, a gente tem a região aqui como um todo, né? Itamogi, que tem um número expressivo, né, de acessos, Monte Santo de Minas, Ribeirão Preto, São Paulo. Isso aqui é por categorias, a gente tem o acesso aos álbuns, foto, vídeo, os links. Ô, João, uma curiosidade, é acessado mais o Facebook ou o Instagram? Facebook. Facebook ainda? Facebook tem um acesso maior ainda, né? Isso aqui, Cidinha, mostra o número por faixa etária, né? A gente tem um público aí Qual que é a maior faixa etária? de 25 a 34 anos, né? Que é o público que está mais nas redes sociais, né? Mas tem todos os públicos mesmo. Aqui está por gênero, né? Mostrando que as mulheres estão indo mais atrás da informação, né? Que é o que a gente interpreta desses dados, né? 34% ainda da audiência são os homens. Aí aqui a gente tem um total de número de postagens, né? Número total de comentários, 67.853, número de compartilhamentos. E aqui as reações, que são aquelas reações que tem das publicações. E finalizando aqui, são as publicações com o maior número de engajamento, né? A gente tem a castração, que foi quando veio, né, o mutirão, as pessoas acessavam muito, tanto para saber como é que funcionava, como que fazia para poder levar o animalzinho. Então, hoje foi a publicação que mais teve engajamento, a castração. E aqui a gente tem as publicações, né, que são os vídeos mais do período da pandemia, né? Isso aqui, lembrando que isso aqui é um número total, né? Que foi aquele período que estava a questão da pandemia, né? Tinham aquelas regras, estavam fazendo as lives para poder manter a população informada em relação ao procedimento, né? Em relação aos cuidados. E esses são os dados que eu trouxe aqui para apresentar para vocês, porque eles são muito importantes para a gente entender como que a informação ela chega até a população, né? Então, qual que é a conclusão que a gente tira disso tudo, né? A população ela está tendo acesso a todas as informações que a gente divulga, tem tido um alcance positivo, tanto dentro da cidade como na região, né? A gente tem muita interação com as pessoas da região, que elas entram para saber o que está acontecendo. Marcelo é muito elogiado, né? O pessoal comenta muito da gestão do Marcelo aqui de Paraíso. Então, são dados interessantes, que é o que eu trouxe aqui para vocês. Agora, vamos passar para o orçamento. Eu não fiz igual o Daniel de trazer o que a gente produz, porque senão eu ia ficar 10 horas aqui falando, né? O pessoal trouxe, mas a gente, além dessa divulgação de informações, a gente cuida de toda a questão dos materiais de divulgação. O Diego esteve aqui na semana passada, ele apresentou um material do portfólio turístico, né? São materiais que são elaborados pela Secretaria de Comunicação hoje, né? Então, vamos aqui aos números do orçamento. O gabinete do secretário, né, em 2022, o orçamento total do gabinete ficou em 150 mil.
para esse ano, a previsão foi de 171 mil. Essa diferença aqui é em relação ao reajuste inflacionário, que deu essa diferença aí de 21 mil. Aí dentro dessas fichas aqui, eu não especifiquei elas não, porque senão ia ficar muito slide. Aqui a gente tem os vencimentos, né, que é cerca de 123 mil. As obrigações patronais, que ficam em 28 mil. E as despesas de viagem, que é cerca de 2 mil, né, que foi o previsto. A gente nem usa muito essa ficha, para falar a verdade. Passagem com despesas de locomoção, que ficou orçada em 5 mil. E outros serviços de terceiros, né, pessoa jurídica, 3 mil. Indenizações e restituições, 5 mil. Tudo isso dá 171.620. A gente tinha visto aqui, também estava discutindo, né, eu, Vinícius, o Biju, o Luiz de Paula, que as fichas que mais gasta é sempre isso, né, a 31.90.11, né, que é vencimentos e vantagens de pessoas, vantagens fixas, que é o pessoal, né, 123.300, e outros são as obrigações patronais, que é 28.320. Então, a gente também observou essa mesma situação que você fala aqui no orçamento. Isso. A diferença do orçamento da comunicação para o orçamento de 2023 em relação a 2022 foi mais esse reajuste da folha mesmo. Porque em relação às demais fichas, teve algumas que até reduziu, né, por conta de... Antes a gente tinha um funcionário efetivo na pasta, que era o Adriano Rosa. O Adriano, hoje, ele é gerente do Departamento de Cultura. Então, como não tem hoje uma pessoa efetiva dentro da pasta, alguns números diminuem, né, que é em relação a Impar, Vale Alimentação, que são esses dados que a gente reduz para não zerar a ficha, para caso venha ter algum funcionário que seja efetivo de carreira dentro da comunicação, não precisar fazer todo aquele processo, projeto de lei, mandar para cá, né? Então é mais fácil suplementar do que zerar a ficha. Em relação às manutenções da secretaria hoje, os vencimentos e vantagens fixas, 250 mil, não teve alteração. Por quê? Quando a gente começou, a gente estava com 7 funcionários na pasta, né? Então teve... Não sei se vocês conheceram o Tiago. O Tiago, ele saiu, né, da comunicação. Eu trabalho com festas, ele decidiu deixar a pasta, né, e o Renato. Né, o Adriano saiu para trabalhar na gerência de cultura. Então, a gente teve esses 3 funcionários que não estão mais com a gente. Então, o sistema, na verdade, ele compensou esse valor. Então, não teve alteração em relação a essa ficha orçamentária. Eu destaquei aqui serviço de terceiros, pessoas jurídicas, que é basicamente a ficha da onde a gente tira a agência, né? Então, tudo que a gente faz com a agência sai dessa ficha orçamentária, né? Que a gente projetou para esse orçamento de 2023, 150 mil. Antes, essa ficha ela ficava espalhada em todas as secretarias. Como concentrou tudo na comunicação, então hoje tudo sai da comunicação, né? Entendi. E a gente tem uma economia bastante expressiva aqui, porque toda a questão de produção, de confecção, que a gente sai pela comunicação. Então, a agência, hoje, a gente usa ela só como veiculação, que é o que manda a lei, né? A gente não pode comprar direto com os veículos de comunicação. Então, ela faz só a veiculação mesmo, que é o BV, se eu não me engano. Só me tira uma dúvida. Na gestão anterior, então, tinha, né, a gente lembra a comunicação ali da prefeitura, e eu acho que também tinha a Secretaria de Educação, tinha uma outra comunicação, tinha uma outra ficha também. Todas as secretarias tinham essa ficha. Né? Além da prefeitura, tinha mais os outros valores de cada... Cada secretaria tinha uma ficha para gastos com comunicação. E aí, por exemplo, então, hoje eu sou da Secretaria da Educação, eu me dirijo a você... Isso. E aí você produz o material que eu necessito, sem nenhum recurso dentro da minha ficha da educação, para publicidade, marketing, essas coisas. Sim. Talvez tenha essa ficha hoje dentro das secretarias para não zerar. Sim, aquela ficha que fica lá para você não zerar e deixar um número, mas talvez não esteja usando o valor. Sim, mas hoje sai tudo pela comunicação. Sai tudo pela ficha da comunicação. Concentrou, mas melhor. As demais fichas, né, que em 2022 somavam 125 mil, teve essa redução por conta dessa questão que eu te falei, né,
que o Adriano saiu, né? Então alguns gastos querem par, vale transporte, vale alimentação, a gente reduziu para não zerar a ficha. Então teve uma redução de 7 mil. O orçamento geral ficou em 689.620 e teve uma diferença de 44 mil em relação a 2022. Então são esses os números que a gente tem a gente trouxe para vocês aqui. Se qualquer dúvida, estou à disposição. Pela ordem, João. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, senhor prefeito, público que nos acompanham pelas mídias sociais. Obrigado pelas suas explanações, João, a qual eu cumprimento todos os demais membros da comunicação. Em gestões anteriores eu tive a satisfação de estar como você está trabalhando. E nós podemos colocar em horário nobre nas grandes emissoras, João, inserções do governo municipal, mas se não tiver projetos e ações efetivas em benefício do cidadão, elas se tornam nulas. Eu já passei por essa situação. E aí vocês têm uma felicidade de ter um prefeito obstinado, que fica 24 horas, que não é omisso, né? Facilita muito o trabalho de vocês, porque a comunicação é muito ampla. Vocês estão lidando com a maior empresa de Paraíso, com mais de 2.000 funcionários e todas as áreas, incluindo a gestão da imagem do prefeito. Então, nessas três situações da comunicação, marketing, publicidade, propaganda e relações públicas. Então, nesse tocante, ô João, eu vou te dar um exemplo. Um senhor foi a Alfenas, voltou e me disse assim: olha, manda o agradecimento aos seus colegas e ao executivo, porque eu fui bem tratado, fui numa ambulância limpa, em boas condições, o motorista dessa ambulância me tratou como deve ser mesmo, com dignidade, com respeito. Outras situações que a gente, no dia a dia, a gente percebe, por exemplo, na Guardinha, uma senhora me chamou muita atenção. Meu marido faleceu e ele disse assim: olha, eu acho que você também vai futuramente, assim, né? E eu morrerei e não verei também o benefício ali na porta da sua casa do calçamento das ruas. Agora, uma ponderação que eu gostaria de fazer, e isso não é uma crítica, é com o intuito de nós avançarmos, porque seria muito leviano de minha parte. A gestão é executivo-legislativo, né? Se no final de 2024, se o executivo for mal, nós também somos corresponsáveis, porque nós temos o papel de legislar, de fiscalizar. Eu acho que nós podemos avançar, ô João, e vocês devem pensar nisso, em mecanismos para isso, na questão de relações públicas. Eu vou te dar uns exemplos assim pontuais. Um agente municipal da saúde não tem informação, e não sei por qual razão não chega até ela, de uma ação fundamental que a prefeitura está fazendo. Então o cidadão fica à mercê disso, entendeu? Então, já que ela é o cartão de visitas ali, a comissão de frente da gestão na casa da pessoa, que tem esse acesso olho no olho ali, se ela tiver embasada, tiver bem informada das ações, até mesmo de utilidade pública. Eu vou citar a questão da vacinação da poliomielite. Houve o tema foi tão desgastante dessa questão da vacinação, que muitas pessoas estão deixando de se vacinar seus filhos, os seus entes queridos. E aí, daqui uns dias, nós podemos ter uma situação agravante, que é a volta da poliomielite, que é uma situação nacional, essa questão, né? Inclusive, erradicada muito tempo atrás, entendeu? Então, assim, eu acho que nessa questão das relações públicas, que vocês poderiam estar sentando a equipe e buscando meios, né? Agora, eu noto que vocês, além de envolvidos, são compromissados, né? Eu vou na largada de uma corrida às 7 horas da manhã, vocês estão. Uma situação à noite, vocês estão. Então, assim, full time, 24 horas, dedicando para o interesse público. Então, não há senão, sabe, João? Eu acho que o trabalho está sendo bem feito, muito também pela postura do prefeito. Se vocês tivessem um prefeito omisso, que não tivesse atento às situações,
né? Eu acredito que ele esteja atento a tudo, inclusive da parte de comunicação, que é fundamental. Então, por favor, leve essa sugestão à sua equipe no tocante a relações públicas, né? Às vezes, todos os elementos, o motorista de uma ambulância, um agente de saúde, pode dar informações. Por exemplo, o prefeito lançou um decreto na última sexta-feira, o pessoal do cemitério não sabe ainda, não sabia até então. Então as pessoas perguntam, o cidadão, olha, o prefeito anunciou mesmo que irá voltar os horários como antes da normalidade, né, antes da pandemia. Então as pessoas não estão sabendo. Eu acho que são pequenos ajustes visando a avançar um pouco mais, dar um resultado mais satisfatório ainda para a população. Pela ordem, presidente. Obrigado, João, por estar aqui. Você sabe que eu tenho um carinho especial por você, uma admiração pelo seu trabalho, desde antes no jornal, como sempre, a sua seriedade, a sua competência. E uma coisa que fica muito clara nesse governo é a necessidade de comunicar os atos feitos. E isso acontece ou no Instagram, ou no Facebook, ou nos stories. E a gente percebe isso porque, às vezes, a própria população fala, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está realizando tal obra. Então, olha, fiquei satisfeito que o nome da escola, da creche Diamantina, vai ser da professora. Então, assim, realmente as pessoas, elas recebem a informação. Então, eu gostaria de parabenizar, porque é isso que a população quer, ela quer transparência dos atos, né? O Marcelo, durante todo o seu tempo, né, Marcelo, de televisão e vida, aprendeu isso e eu sei que ele cobra isso de vocês, né, da equipe. Então, eu acho que é uma somatória da sua competência, do que o Marcelo quer também no governo, e te digo que está dando certo. Marcelo. Senhor presidente, não só deixar registrado, né, em cima do questionamento do vereador Pedro, acho que é importante a fala, e assim, se alguém comunicou, vereador, a você lá do cemitério, se não sabia, né, do decreto, deve ter mentido, porque eu liguei para o chefe deles, que era o Norival, para ele avisar, né? Então a gente faz todo esse trâmite para realmente a informação chegar no servidor. Sobre as agentes de saúde e os agentes epidemiológicos, eu tenho tido um cuidado muito grande de não passar para eles para fazer informação dos atos do governo nas casas das pessoas, para não gerar nenhum tipo de publicidade pessoal ao prefeito. Então, assim, o ato do prefeito é uma coisa, o ato da administração é outra coisa. E a gente sabe que tem gente que, infelizmente, dificulta isso, né? Tem gente que acha que pode ser dado o ato de promoção pessoal. E até aqui na Câmara, os vereadores que participavam com a gente aqui, Cidinha, Vinícius, Luiz de Paulo, Lisandro e o Serginho não participava muito das reuniões, mas a gente pontuava, o Zé do Érica também participava, no sentido da gente ter o cuidado muito grande de não fazer promoção pessoal. O ato da administração pública não está vinculado ao ato do vereador em si, né? Como presidente, eu tentei fazer isso durante 2 anos para não acontecer de um fato específico ser vinculado a um vereador específico, né? Por isso que o pessoal brincava que a gente estava sempre juntos, estava sempre nas visitas juntos, porque a gente realmente tentava demonstrar que aquilo ali era um ato público, né? E quando a gente mostra os números para vocês em relação de engajamento, tanto do Facebook quanto do Instagram, nós estamos falando de 2 mídias, Cidinha, gratuita. Nós não gastamos nem R$1 para isso, né? E a gente pega uma plataforma com engajamento, antes da gente entrar na prefeitura, com 700 mil acessos de engajamento e passa para 35 milhões, é muita coisa. Nós não estamos falando que deu um aumento de 1000%, nós estamos falando que deu um aumento gigantesco aí de informação que está chegando no cidadão. Confesso para você que nós podemos utilizar muito mais informação para chegar. Quanto mais informação tiver, menos dúvida o cidadão vai ter. Mas confesso para você que tem algumas situações que nos chamam a atenção. Por quê? Eu peço muito para a comunicação assim, ó. Se a pessoa reclamar na rede social, você entra no inbox dela e pergunta para ela ou para ele
que está acontecendo, dá a atenção necessária, faz o direcionamento para a secretaria, né, para que a gente possa dar uma resposta pontual para o cidadão. E vou confessar para vocês que nós temos descoberto um punhado de coisa. Às vezes a pessoa fala na rede social, na hora que a gente vai no inbox para conversar com ela, não, mas foi por fulano de tal que mandou eu colocar. Não, mas não é eu que estou pensando isso aí não, é um negócio que aconteceu. Aí a gente vai descobrindo, a gente vai puxando, sabe quando você vai puxando o fio e a gente vai descobrindo as situações e tudo mais. É claro que a gente dá a vazão da informação para a informação chegar de forma correta. Mas a gente tem medido isso, sabe? De buscar essa informação, de levar a informação, de trazer informação, né? Por exemplo, a gente divulgou hoje o calendário do aniversário da cidade. Se tiver alguém maldoso, vai querer fazer o quê? Ó, por que nós divulgamos hoje? Nós poderíamos ter divulgado semana passada. Mas a gente estava esperando para ver se a escola Rox Carano iria terminar na data que a gente gostaria, né? E o empreiteiro disse que não tem como, que vai ter que pedir mais prazo. Então nós não colocamos na inauguração. Então a gente vai segurando a informação, não é para poder, a partir do momento que você lança a informação, nós vamos encaminhar aqui para o presidente da Câmara todo um contexto de convite para participação dos eventos e tudo mais, para que a gente possa chegar o mais conciso possível, porque se a gente está divulgando, você divulgando, o Lisandro divulgando, o Vinícius divulgando, todo mundo divulgando, a gente cria uma rede de informação que vai chegar no cidadão. Às vezes a gente vê as pessoas assim, tem uma turminha do mal aí que divulga a informação errada. Aí, esses dias uma menina me perguntou lá na saúde, mas por que fulano não vem aqui e pergunta para a gente o que pode ser falado para a comunidade para ajudar no atendimento das unidades de saúde, por exemplo? Eu falei, olha, porque a pessoa não teve uma predisposição de sair da casa dela e vir aqui te perguntar o que você pode ajudar. Simplesmente quis te atacar. Então, assim, a gente não tem um porquê de ficar entrando nesse embate, entendeu? Mas, basicamente, a informação que a gente quer fazer chegar no cidadão, a gente quer. E se tem uma pasta, Pedro, e aí você pontuou bem, que eu cobro é a comunicação. Cobro porque, assim, eu quero fazer com que a informação chegue no cidadão, né? Informação correta, né? Não é pelas metades, não, informação correta. Então, assim, a gente tem feito assim, um trabalho, vocês podem perceber, a nossa mídia do Paraíso Marinho, que vai acontecer em novembro. Nós estamos trabalhando no Paraíso Marinho faz 3 meses, Braia, 4 meses. O que nós estamos fazendo? Nós estamos mandando mensagens subliminares do evento, entendeu? Isso está criando expectativa. Eu tenho certeza que várias pessoas já chegaram em você e perguntaram assim, o que é essa baleia na Lagoinha? O que é esses golfinhos na Lagoinha? Vai ter golfinho na Lagoinha? Está reformando a Lagoinha, vai ter golfinho? De repente tem uma imagem lá, saindo um tubarão lá de dentro. Mas vai ter tubarão na Lagoinha? Entendeu? Foi a mesma coisa com os dinossauros. Quando os dinossauros chegavam nos pontos da cidade e tudo mais. A gente foi trabalhando a informação subliminar para que agora chegue no evento e a gente tenha uma adesão maior. Já tem prefeitos me ligando, querendo agendar eventos para o dia do dia 10 de novembro, dia 11 de novembro, que nós vamos começar o evento, até dia 10 de dezembro. Então já tem prefeitos querendo agendar as cidades da região. Nós estamos com 23 cidades já agendadas. Então, vocês imaginam a grandiosidade desse evento, né? Nós vamos fazer a sugestão do presidente Lisandro, e eu acho que o Vinícius também colocou isso no ano passado, da gente fazer uma praça de alimentação ali no evento do Paraíso Marinho, né? Que foi, a gente teve o evento do Paraíso Jurássico e a gente vai ter o Paraíso Marinho, então nós vamos convidar algumas instituições para que possam instalar as barraquinhas, para ter o pessoal para gerar alimentação junto lá também, né? É claro que nós não vamos fazer um negócio desorganizado, né? A gente vai fazer um negócio certinho, chamando todo mundo para participar e, consequentemente, ter um evento bacana. Mas o desafio da informação, da gente levar a informação correta, ele é muito grande e a gente tem que ter a responsabilidade de tentar levar essa informação. Todos nós temos que ter essa responsabilidade. Porque, às vezes, a sua forma de pensar, ela pode ser até a correta,
mas a forma da execução não é a correta, ela está muito distante da execução. Eu brinco com o Zé Henrique assim, se eu pudesse fazer tudo que eu gostaria de fazer, a gente resolvia o problema de Paraíso em quanto tempo? 3 meses, mas não é assim. Eu tenho que licitar, eu tenho que fazer serviço, eu tenho que todo um procedimento e tudo mais. Hoje a gente trabalha com praticamente todas as mídias da cidade, Paraíso FM, Massa FM e Rádio da Família, que ainda está na plataforma AM, Jornal do Sudoeste, Líder TV. Carro de Som e Líder TV. TV Sudoeste, apesar das pessoas acharem que eu não mando mídia para a TV Sudoeste, não é isso, é porque o preço que a TV Sudoeste quer cobrar está fora daquilo que nós estamos pagando em outras mídias, então por isso que nós não estamos mandando para a TV Sudoeste. Se eles fizerem no preço que realmente a gente pratica, a gente vai mandar a mídia para a TV Sudoeste também. Caso contrário, vai ficar 4 anos sem mídia. Não vou mandar, não vou pagar o dobro do que as outras cobram, ou os outros cobram, não vou fazer isso. Então é ter essa responsabilidade de mandar o recurso certo, para que a gente possa realmente fazer aquilo de informação chegar na informação correta do cidadão. Só isso, nada mais que isso. Eu queria fazer uma parte na fala do prefeito Marcelo. Marcelo, e não é só no meio político, é em qualquer meio. Grandes problemas acontecem pela falta de comunicação ou uma comunicação errada. Eu recebi um caso, de um paciente que precisava de uma transferência para Passos, e aí chega que ele tinha conseguido liberação do SUSFAS e que a ambulância não ia levar ele. Eu falei, olha, acho que tem alguma coisa muito estranha aí. Então, conhecendo o caminho, a gente vai ver o SUSFácio dele, o que estava no laudo, o que aconteceu, A mesma coisa, o médico no final do plantão recebeu, falou que ia receber o paciente, falou que ia dar a vaga, não deu a vaga e o problema não estava aqui. Bom, conseguiu ser resolvido, mas o que a gente poderia falar? É um absurdo, o paciente não tem como ir para Passos porque não tem uma ambulância da cidade disponível. Então eu falo assim, que a gente, é uma coisa que o Marcelo disse, vai em box, vê a história, faça mais questionamentos, pergunta mesmo, porque muitas vezes o problema está mais fácil de resolver e às vezes, se a gente atropela numa informação incorreta, você acaba complicando mais a situação, Então, eu acho que comunicar, ela é uma arte, sabe, João? Ela não é fácil. E uma coisa que você fala pode ser mal interpretada. Às vezes, a gente ali lida com as pessoas, com dores, com angústias, e saber também comunicar, acolher, ouvir e fazer essa conexão, esse intermédio entre secretaria, entre um vereador, entre o prefeito. Isso eu acho que a gente também minimiza, e uma coisa que eu vejo, minimiza até as reclamações que a gente ouve, polêmicas nas redes sociais, porque elas existem, e elas são naturais de acontecer, em algum momento ela vai acontecer, Mas também a gente tem que ter muita responsabilidade do que a gente fala, Marcelo, de como a gente encara e conduz uma situação. Vou te dar um exemplo disso que você está falando. Com a vinda do Brian, do Tiago e do Igor, que fazem, vamos dizer, as criações para a gente, aí o Tiago saiu e o Brian assimilou isso junto com o Igor, e aí fica o João e a Ludmila mais na parte de produção de texto e tudo mais. A gente economizou para a Secretaria de Comunicação, por ano, só de criação. Quando a gente fala criação, tipo assim, vamos fazer a peça do Paraíso Marinho. Cada peça era R$1.000, R$1.500. E aí você teria que contratar uma agência para fazer isso? Nós não fazemos isso mais. Então, a produção ela é feita pelos nossos meninos que trabalham lá na secretaria. A gente só contrata a mídia para rodar. Então, aí a agência contrata a mídia, a gente tem que contratar através da agência, mas nós já estamos pensando na possibilidade de fazer a licitação das nossas mídias no mesmo formato que eu instalei aqui na Câmara e que hoje é até hoje na forma de contratação das mídias. Contratar a mídia direto com um prestador de serviço, E isso faz com que a gente tenha um quantitativo ano, e a gente já tem um parecer do Tribunal de Contas, inclusive, que quando eu fiz dessa forma aqui em Paraíso,
isso foi questionado no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas deu causa ganha para a gente. Então, quer dizer, é a forma que a gente tem de execução disso, né? E de economizar mesmo, e o processo de uma agência de publicidade ela é muito grande. Dia desses, um cidadão, você vê como que chega a informação na gente. O cidadão reclamou que a estrada dele estava muito ruim. Aí eu peguei, entrei no inbox, chamei ele e falei assim, qual que é a sua estrada? Aí ele me falou, a estrada tal. Eu falei, mas rapaz, eu passei máquina aí ontem. Você está falando para mim que a estrada está ruim? Não, você não passou máquina aqui. Passei ontem, eu sei de tudo que está rolando no Obras, porque eu também estou respondendo pelo Obras. Eu sei exatamente o que está rolando aí. Aí a pessoa falou assim, não passou. Eu falei, estou indo aí agora. Montei no carro, fui lá. Eu andei a 90 por hora na estrada, sem brincadeira nenhuma. E o cara estava na rede social reclamando, sabe, seu Toninho? Então, assim, você fica preso numa situação do tipo assim, eu andando a 90 por hora na estrada e o cara falando que estava intransitável. Você está entendendo? Então, a informação ela tem dois viés. O que você quer dar de informação e o que realmente é. Né? E eu falo muito assim para o João, não se preocupe da informação errada. A partir do momento que a informação errada for divulgada, eu entro e dou a informação correta. No que o povo quiser acreditar, problema dele. Né? É isso, senhor presidente. Melhor, senhor presidente. Bom, parabéns pelo trabalho da Secretaria de Comunicação. É uma secretaria muito complexa também. A informação tem que ser dada corretamente. Às vezes uma palavra, uma vírgula, muda totalmente o sentido da mensagem. Então, tenho certeza que vocês realizam, desempenham uma função assim, com excelência. É muito importante a publicidade para os cidadãos obterem essas informações que realmente o Executivo está trabalhando, né? E o bom de tudo isso, que sempre recebemos informações, recebemos muitos elogios da união do Legislativo com o Executivo. Isso é muito bom, parabéns para vocês. Pelos canais de redes sociais, rádio, televisão, jornais, leva a mensagem para as pessoas tomarem conhecimento do que está acontecendo no nosso município. Parabéns a toda a equipe da secretaria de vocês. Queria fazer uma pergunta para o João, o Marcelo. A respeito da ouvidoria, não é na pasta da comunicação, não, né? É no site da Câmara, da Prefeitura, não é? Ouvidoria. Eu ia falar isso agora, Lisandro. A ouvidoria, todas as secretarias têm acesso a ela. Então, hoje, quando o cidadão ele tem alguma demanda, não que ele não possa ir nas redes sociais da Prefeitura e solicitar, mas a gente tem a ouvidoria, que é o www.eouve.com.br. Lá ele protocola a demanda e ele acompanha em que pé está essa demanda, né? Se está tendo andamento, com quem que está essa demanda. Então, essas demandas, além de chegar para o prefeito Marcelo, ela chega na mão de cada secretário para eles poderem dar andamento e resolver o problema o mais rápido possível. Só pelo site. Não, e aí... Tem o telefone ou não? A gente está com o telefone prontinho para divulgar. Nós estamos esperando, inclusive, agora uma condução que está acontecendo dentro da Secretaria de Saúde, que a gente está com uma demanda junto ao Ministério da Saúde para a gente poder divulgar um telefone específico para a ouvidoria, né, que vai ter um contato direto com o gabinete, né? Quem está tomando conta disso para nós é uma pessoa específica que faz essa demanda chegar até a sala da Luci, que é a sala 9, lá na Secretaria Municipal de Saúde, para que ela possa fazer com que essa demanda, essa reclamação, ou essa crítica, ou essa sugestão, ou até mesmo um elogio, possa virar uma ação mesmo dentro da plataforma do Ministério da Saúde, para que a gente possa dar uma resposta oficial. Então, as pessoas têm alguns caminhos, sabe, presidente? Primeiro caminho seria ela ir pessoalmente, por exemplo, na saúde, que gera mais reclamações. Seria o primeiro caminho ir na ouvidoria do município. Segundo lá na prefeitura, caminho, da prefeitura. Mesmo que seja da Lá saúde e da educação, você vai lá na prefeitura, Não, na ouvidoria. na ouvidoria Da lá da própria saúde. Saúde, tá. Lá tem uma sala que nós somos obrigados a ter uma ouvidoria do município, da Secretaria Municipal de Saúde. Certo. Né, por lei, isso é a lei que preconiza. Tem que ter até uma sala fechada para que a pessoa possa fazer a sua reclamação.
Quem cuida disso para nós é a servidora Luci, sala 9, na Secretaria de Saúde. Então, se chegar alguma demanda para vocês de reclamação de postinho de saúde, ou de UPA, ou de Santa Casa, ou de ambulatório, ou de motorista da ambulância, qualquer coisa da saúde, a orientação que eu sugiro que vocês deem, olha, eu vou levar o conhecimento do prefeito, mas seria interessante também vocês fazerem uma reclamação na ouvidoria da saúde. Sabe por quê, presidente? Isso fica registrado. Isso cria uma demanda para eu ter uma resposta oficial, para dar essa resposta oficial ao cidadão. Então a pessoa vai chegar, vai fazer a reclamação e a gente vai fazer com que essa reclamação dela tenha até uma resposta para ela. Então a gente orienta aí pessoalmente. Se a pessoa tiver uma dificuldade de ir pessoalmente, ela tem o canal do EOUVI, que ela pode fazer, isso cai direto na secretaria. Se ela tiver dificuldade com a internet, nós vamos disponibilizar agora um telefone através do WhatsApp, que é um canal oficial da Secretaria Municipal de Saúde com o gabinete, para a gente poder fazer essa demanda chegar também. Então a gente tem melhorado esses canais e assim, presidente, quando a pessoa manda uma mensagem no inbox da mídia da prefeitura, o João também imprime isso, a gente gera um relatório e encaminha para as secretarias responderem para a gente dar uma resposta ao cidadão. A gente tem tentado, viu, senhor presidente, vou dar um exemplo para vocês. Quantas reclamações, vamos pegar aqui, você, Lisandro, e Cidinha que estava aqui o ano passado, na gestão passada, Luiz de Paula também, Vinicinho também pôde presenciar isso. Diferente dos outros, não quero fazer uma comparação, mas para vocês entenderem como que é a comunicação. Quantas reclamações que a gente tinha de SUSFácil por dia? Por dia. Meu telefone era todo santo dia, 5, 10 pessoas reclamando de SUSFácil. Quantas reclamações de SUSFácil chegam para vocês hoje? Por isso que você tem que comparar o que era com o que está. Aí você me pergunta, ainda está bom, Cidinha? Não está bom. Tem muita coisa para melhorar. Mas se você for fazer um comparativo com o que era, nós temos hoje uma reclamação por semana, 2 no máximo. Por semana. Por quê, senhor presidente? Porque nós colocamos em contrato com a Santa Casa que ela tem até 6 horas para poder aceitar o laudo. Se ela não aceitar até 6 horas após a regulação de alfenas, porque às vezes tem gente que acha que o SUSFácil é a gente que manda. Principalmente tem algumas pessoas que às vezes falam assim, eu fui lá, resolvi, xinguei, e aí entrou a pessoa lá. Não existe isso, tá? Não existe isso. E quando esse discurso acontece, a pessoa está correndo um risco danado, por quê? Porque ela pode ser, inclusive, acusada pelo Ministério Público de estar passando na frente de um sistema de saúde pública. O que acontece? Quando a gente tem uma demanda no SUSFácil, existe hoje um canal que nós criamos junto com a Santa Casa, que é a gestão de leitos dentro da Santa Casa. Essa gestão ela tem que dar uma resposta oficial para a gestão do município, que no caso sou eu que faço. Então ela vai ter que chegar e explicar ao prefeito e ao secretário de saúde que não está recebendo aquele paciente porque não tem vaga naquele momento. Aí você pergunta, qual é a previsão? Previsão de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora. Dia desse, o Sotoninho me ligou. Lembra, Sotoninho? O senhor me ligou que estava com problema de uma paciente que estava com problema ginecológico lá na Santa Casa. A gente liga na gestão de leito, a gestão de leito nos dá a informação oficial para que a gente possa verificar como que está o caso. Então, isso acontecia das outras vezes? Não. Era um Deus dará, deixa para lá e ninguém tem a informação. Então, a gente tenta chegar o mais próximo possível da informação para não acontecer o caso do cidadão ficar sem essa informação. Então, isso é um exercício, senhor presidente, diário, e aí se a pessoa não tem todas essas facilidades de internet, telefone e tudo mais, ou uma mensagem na rede social, ou ir pessoalmente, ela ainda pode usar o canal de vocês, quando vocês têm aí contato com as pessoas, os ofícios que chegam de reclamações de vocês lá na secretaria também são despachados para criar uma demanda de reclamação. Por exemplo, Cidinha,
Um dia você chegou aqui em mim e falou, está acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu pedi para você, Cidinha, coloca tudo isso no papel, me encaminha que eu vou abrir um chamado. Porque eu faço isso se tornar oficial, né? Para que a gente possa responsabilizar, inclusive, também quem está fazendo um mau serviço, né? Para que a gente possa impedir o máximo possível do cidadão não ter uma prestação de serviço com qualidade. E só uma parte na fala do Marcelo, esse núcleo de gestão de leitos, ele faz um trabalho fantástico, né, Marcelo? Até de agilizar a liberação desse leito SUS Fácil. Então, quando foi criado, a coisa que é mais importante, e volto aí porque você está falando de comunicação, João, é a boa comunicação que a gestão de leitos faz com a UPA, o médico da UPA que faz com o médico da Santa Casa, e o médico também que faz com essa gestão de leito para ver como que estão os leitos dentro da Santa Casa. Então, foram criadas ferramentas entre as equipes para que desse a celeridade no caso de cada cidadão. Então, tanto a Prefeitura quanto a Santa Casa criaram ferramentas para agilizar o processo e também a comunicação. Então, eu sempre falo que a comunicação, ela não é tão simples, ela tem que ser feito processos para que dê certo. E tem dado certo. Tem falhas? Tem. Tem problemas? Tem. Acontece? Acontece. Mas, às vezes, a gente vê que o laudo que foi mandado pelo médico não está tão descrito que não convence o outro médico, tipo assim, que esse paciente precisa ser puxado primeiro. Então, aí existe, quando a gente é acionado, existe uma conversa dos médicos, e aí, assim, eles decidem quem é a prioridade. Porque existe uma prioridade médica, né, nos laudos. Não é simplesmente eu cheguei primeiro e eu vou. Não, existe prioridade de gravidade, do Manchester, para também estar deslocando esses pacientes da UPA para a Santa Casa. O paciente está assistido na UPA? Ele está atendido? Ele está... Então, está garantido que, em momento adequado, porque ele já está recebendo um tratamento adequado, que ele vá para a Santa Casa. E isso também diminuiu, porque a gente tinha reclamações, fiquei largado na UPA, ninguém me deu atenção, ninguém me deu uma medicação, e isso eu, pelo menos como vereadora, recebo menos. Então, a gente entende também que tem uma modificação no processo da UPA até de atendimento desses pacientes. Tem falha? Tem. Pode melhorar? Pode, né? Mas, se a demanda começa a chegar menos no vereador, a gente entende que tem algum processo que está sendo mais assertivo. Essa é a minha opinião. Pela ordem, João, complementando a minha fala, tem situações que me chamam a atenção. Esses dias, vocês fizeram uma publicação do trabalho de grande alcance social que está sendo realizado lá na comunidade de Termópolis, que é o calçamento das ruas. Imediatamente o cidadão questionou lá na rede social da prefeitura, questionou este vereador também. Aí eu fiz um contraponto. Há quanto tempo o senhor tem essa casa no condomínio Cachoeira? Ele quis dizer o seguinte: por que estava fazendo lá no Termópolis e não estava provendo o pavimento lá na estrada do condomínio Cachoeira? Aí eu perguntei para ele: o senhor tem há quanto tempo, desde 2003, a chácara lá? Ele comprou, aí eu falei para ele: você já comprou da agropecuária Baraio sem o investimento da infraestrutura? Então, eu acho que assim, e o prefeito salientou bem, que nós não devemos criar expectativas, porque a gestão são 4 anos. Então, são inúmeras situações que causam morosidade, às vezes, na execução. E, às vezes, um recurso vem destinado para aquela situação, como uma emenda parlamentar propiciou, junto com o recurso público, mais um pouco do pavimento da estrada de Guardinha. Uma situação também que eu gostaria de colocar é com relação às pontes aqui da ligação do California Garden e Mediterrâneo nessa parte baixa, da Nova Paraíso com aquela parte baixa da cidade. Azul Vire, Nascentes do Paraíso. Ali o empreendedor já disse, já salientou, o prefeito também, vocês, que tem algumas nuances que estão atrapalhando, como a questão do geoprocessamento, legislação ambiental. Então, se às vezes a gente cria expectativa, vai ser daqui 1 mês, daqui 3 meses, a população começa a nos cobrar e os resultados não são tão imediatistas, concorda? A gente sabe como é que é, as coisas não é do dia para a noite, né, vereador? Tem todo um planejamento.
A estrada tem um planejamento, a ponte tem um planejamento. O Marcelo vai falar melhor disso, porque é a pasta dele, a Secretaria de Obras, né? Mas assim, vai fazer. Não é que não vai fazer, mas tem todo um planejamento para isso, né? Pela ordem, senhor presidente. Cumprimentar o João, secretário. Parabéns, João. Fiquei muito feliz quando você foi nomeado. Sabia que seu trabalho ia ser com excelência, como está sendo. A gente tem acompanhado aí as mídias sociais da prefeitura. As informações chegam de modo rápido e precisa a todo cidadão. Então, não é surpresa nenhuma. Desde quando eu te conheço, você sempre desenvolveu um trabalho com seriedade, responsabilidade e tinha que dar nisso. Resultado excelente. Até aproveito, João, para deixar uma sugestão. Aqui a pouco nós ouvimos o vereador Pedro falar que esses dias um senhor viajou e elogiou muito o motorista de ambulância. Aproveito até para cumprimentar todos os motoristas aqui de São Sebastião do Paraíso, que são condutores de ambulância. Hoje é o dia do motorista de ambulância, que transporta os nossos pacientes para tantos municípios e fazem com excelência, como o Pedro acabou de dizer, que foi um senhor fazer elogios ao motorista que transportou ele para Alfenas. Como normalmente, quando acontece de alguém fazer uma reclamação, Pedro, ou João, eles vão à ouvidoria, ligam aqui na Câmara para o vereador fazer a reclamação, como também quando tem que elogiar, nos procura. A sugestão que eu faço, João, talvez você ali com as secretarias, nessa interação que vocês têm durante o mês, que possa promover esse tipo de ação do servidor quando é elogiado, e normalmente são elogiados, a maioria deles são elogiados, que você possa usar, porque por mais que eu veja aí um prefeito que se destaca com tantas obras, que não falta matéria para você colocar aí no seu dia a dia da sua rede, da rede social da prefeitura, mas você podia reservar um dia para colocar esse servidor em destaque. Enfermeira, médico, motorista, professor, no obras, porque tem muitos servidores que se destacam, tem muitos e muitos. Não vou falar a porcentagem, mas são a maioria dos servidores se destacam nos seus trabalhos, no seu dia a dia. E eles têm que ser reconhecidos. Quando acontece uma falha de, porventura, tem algum deslize, aí as pessoas já generalizam, né? Servidor público, trabalhador da prefeitura e tal, e aí acaba manchando a história de tantos outros que trabalham corretamente. Então, até por forma de incentivo a outros trabalharem e receber o mérito, colocar lá no portal da Câmara, da Prefeitura, servidor tal, motorista tal, excelência no seu trabalho, isso traz ânimo para quem trabalha. Quantas vezes eu vi motorista, colegas meus, se redobrarem numa ação que não era sua responsabilidade, mas para a coisa dar certo, de todos, até do médico, do enfermeiro, o motorista se desdobrava para que a coisa acontecesse e muitas vezes nunca recebeu um obrigado. Então, eu vejo aí uma gestão séria, que está valorizando o servidor. É uma sugestão que eu deixo para usar essa plataforma, até para motivar esses servidores a trabalhar com mais alegria. O mundo que nós estamos vivendo hoje é muita pressão, muita cobrança, e quando vem um elogio, a gente tem que valorizar isso. Então eu aproveito para deixar essa sugestão. Hoje mesmo eu vi uma ação, eu estive na Secretaria de Saúde, e acho que Deus coloca a gente na hora, no lugar certo. Eu sou um defensor da campanha de prevenção, João, vou dar em primeira mão, que acho que você nem está sabendo, uma campanha que vai acontecer aqui em novembro. Eu estava lá e ouvi, e é de muito valia. Parabenizar o prefeito Marcelo, que está aí na frente da Secretaria de Saúde, eu considero que vem fazendo um excelente trabalho. Vai vir um caminhão de Passos da Avon, Pedro, fazer. Outro dia o seu Toninho também conseguiu, há um tempo atrás, esse caminhão, não me lembro se foi do mesmo hospital, mas vai vir aqui fazer exame de prevenção, de mamografia,
vai ficar aqui por alguns dias aqui na nossa cidade. Olha que bacana isso aí. No mês importante que a gente está aqui no Outubro Rosa, né? No combate ao câncer de mama, e esse caminhão vai chegar para fazer mamografia e fazer essa triagem, né, nas mulheres do nosso município. Então, fiquei muito feliz. Eu quero aproveitar para cumprimentar a Adriana Rogério pelo excelente trabalho na gerência de saúde, ao prefeito Marcelo. E eu estava lá e ouvi essa excelente notícia. Estou até atravessando você e contando. Estava aguardando a confirmação pela Adriana para poder fazer a divulgação. Você já sabia? Então eu atravessei aqui, peço até desculpa, mas notícia boa a gente tem que falar rápido, né? Então, João, parabéns pelo excelente trabalho, deixa essa sugestão, porque quando é para criticar é assim, ó, pip, né? Todo mundo já sai falando ali, vai falando aqui, e quando tiver que elogiar, nós temos que elogiar o nosso servidor. Então, tem muitos e muitos ali que trabalham, com excelência. Então, aproveite para deixar essa sugestão, para que você coloque esse servidor em destaque lá, para que ele possa motivar, e motivar outros também, que venham aí ser o destaque do mês, o servidor que possa ser exemplo, né? Porque o exemplo não é a gente ficar falando aqui, o exemplo são as nossas atitudes. E tem muitos ali que trabalham com motorista, enfermeiro, professores, médico, dentista, agente de saúde que vão na casa, que trata a senhorinha lá com tanto... Outro dia eu vi uma agente, um trabalho dela lá, que aquela menina vai para o céu. Então, fica no anonimato. Então, quando receber elogios, coloca lá, apura e coloca lá. É uma sugestão. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho a toda a sua equipe, ao Brian Júnior, à Ludmila, ao João Henrique. Um abraço a todos. Obrigado. Ô, presidente, pela ordem, eu tive que dar uma saidinha. João, parabéns. A gente sabe que a comunicação, principalmente hoje em dia, ela é muito importante. Importante para dar transparência, importante para dar feedback dos acontecimentos que a prefeitura está realizando, importante para dar resposta para o cidadão de qualquer dificuldade que ele possa ter. Uma sugestão, não sei nem se isso cabe a você também, é transformar o site da prefeitura em cada vez mais interativo, menos burocrático, né, com as emissões online de qualquer documentação, explicar isso para a população. Acho que é muito legal, isso é muito importante, dar celeridade no processo, e isso facilita a vida de muita gente. Tá? Mais uma vez, parabéns pelo crescimento muito alto da rede social da prefeitura, né, tanto Facebook quanto Instagram. Isso, o Marcelo também sabe fazer isso muito bem, isso ajuda também, né? Mas você direcionando também, junto com a sua equipe hoje, que é muito importante e que eu tenho muito carinho por vocês. Uma sugestão também é o Twitter. Apesar de ser uma rede um pouco utilizada, ela é pouco popular, disseminada, eu acho que o Twitter é importante para a gente dar informações pontuais e jogar do Twitter para outra rede social. Isso é legal também. E lá tem muita notícia, né, online, 24 horas por dia. Então, parabéns, algumas sugestões, e continue assim, que a gente só tem a ganhar. Joãozinho, eu também gostaria de parabenizar e reconhecer, né, a gente acompanha desde quando veio, né, essa era virtual, essa era digital, e essa nova equipe, né, com a Ludmila, com o Brian, com você, realmente deu um upgrade, né, nas redes sociais. A divulgação sobre as ações, em algumas vezes é divertida, como o caso da Lagoinha, né? Teve pessoa que me perguntou, tem um tubarão lá dentro, tem uma baleia. Eu achei muito criativo da parte de vocês. É uma pasta, eu até suspeito a falar, porque eu gosto muito de vocês, é uma pasta que eu gosto muito também. Eu atuo em rede social e eu só tenho a parabenizar o belo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. João, para encerrar, parabéns, viu, João? Parabéns pelo profissionalismo que você leva. Nós temos uma casa aqui, Deus do mandato anterior tem uma gratificação, gratidão muito grande por você, porque quando você estava lá no Jornal Sudoeste, nós ligava para você e não tinha horário não, era cedo, madrugada, à noite, à tarde, o João era na hora e já respondia, já fazia a matéria aqui da Casa Legislativa. Então, você está no lugar certo, foi para lá para a prefeitura, está fazendo um belo de um trabalho, que hoje tem comunicação, que antes lá tinha uns futriqueiros, uns fofoqueiros que não comunicavam, eles ficavam futricando e fofocando. Nós passou por isso na gestão anterior. Hoje, sim. Hoje tem a comunicação. Vocês é imparcial, vocês não envolvem no lado político, vocês mostram mesmo o que está sendo realizado. Então, parabéns, João, e muito obrigado, viu?
Eu que agradeço e boa noite a todos. Está encerrada esta audiência pública. Agradeço a presença de todos e daqui 15 minutos começaremos a sessão ordinária.